Como discípulos de Jesus, buscamos a verdade. A única maneira de continuarmos a crescer é aceitar o fato de que a nossa compreensão atual é incompleta e continuar a busca persistente pelo conhecimento das coisas como elas realmente são. Nessa busca para identificar a verdade, cada membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem que decidir. Duas figuras importantes na história da Igreja insistem que a outra é mentirosa e ambas não podem estar dizendo a verdade. Eles são Emma Smith e Brigham Young. Ao longo de sua vida, Emma Smith afirmou consistentemente que Joseph nunca ensinou ou praticou o casamento plural. Emma afirmou que, após a morte de Joseph, na última vez que falou com Brigham, ela lhe disse: "Você também sabe que Joseph, na minha presença, lhe disse que você ensinava essas coisas, ou seja, poligamia, enquanto ele estava vivo, e que ele te ordenou, em nome do Senhor, que não os ensinasse mais. Os julgamentos te atingiriam." Num discurso da Conferência Geral de 1866, Brigham chamou Emma de mentirosa, tentativa de homicídio e a mulher mais iníqua do mundo. Citação: "Até onde sei, Emma Smith é uma das maiores mentirosas que conheço nesta terra. Contudo, não há nada de bom que eu me recusasse a fazer por ela se ela fosse apenas uma mulher justa. Mas ela continuará em sua maldade." Menos de 6 meses antes da morte de Joseph, ele convocou sua esposa Emma para um conselho secreto. E lá, ele lhe contou a verdade e pediu-lhe que negasse se pudesse. Ele lhe disse que os julgamentos de Deus cairiam sobre ela imediatamente se ela não se arrependesse. Ele contou a ela sobre a vez em que ela tentou envenená-lo, e ele disse a ela que ela era uma criança do inferno, e literalmente a mulher mais iníqua desta terra, que não havia ninguém mais iníqua que ela. 2 vezes ela procurou matá-lo. Citação final. Ou Emma, identificada pelo Senhor como uma senhora eleita em Doutrina e Convênios 25, e a primeira presidente da Sociedade de Socorro. Ou Brigham, um apóstolo e presidente da igreja, é um mentiroso. Existem evidências para apoiar ambos os casos. Se Brigham dissesse a verdade, Joseph era um hipócrita que mentiu sobre seu próprio envolvimento na poligamia, ao mesmo tempo que se opunha publicamente e excomungava aqueles que a praticavam. Se Emma estava dizendo a verdade, um pequeno grupo de líderes da igreja inventou histórias e registros históricos para deturpar a posição de Joseph sobre o casamento plural depois de sua morte. Ao tentarmos entender quem estava dizendo a verdade, é importante lembrar que existem evidências convincentes para apoiar as afirmações de Emma e Brigham. Esta informação pode ser surpreendente, porque, como membros da igreja, talvez não tenhamos sido expostos a ela antes. É importante reconhecer que isso ocorre porque as publicações da igreja deturpam habitualmente Emma e suas afirmações. Ao considerarmos as evidências, seremos parciais com as declarações públicas de Joseph Smith, e particularmente com as coisas que ele publicou antes de sua morte, pois são mais confiáveis do que as coisas que alguns afirmam que ele ensinou em segredo e que não podem ser validadas objetivamente.
A questão central é qual era a verdadeira posição do profeta Joseph sobre o casamento plural. Com relação à acusação de Brigham contra Emma de tentativa de homicídio, considere o seguinte. Em agosto de 1842, Joseph escreveu: "Oh, que maravilhosa cascata de pensamentos encheu minha mente naquele momento. Novamente ela está aqui, mesmo no sétimo problema. Destemida, firme e inabalável, imutável e afetuosa Emma." Esses eram os pensamentos de Joseph sobre Emma, 16 meses antes de ela, segundo Brigham, ser convocada para um conselho secreto e castigada por tentar matá-lo 2 vezes. O filho mais velho sobrevivente de Joseph e Emma, Joseph Smith III, disse o seguinte sobre o relacionamento de seus pais. Citação: "Algumas pessoas que defendiam o casamento plural alegaram que Emma era um espinho no lado de Joseph, opondo-se às suas políticas e levando-lhe uma vida conturbada. Isto absolutamente não é verdade. Eu tinha idade suficiente na época. Ele tinha 11 anos quando seu pai morreu. Para saber o que estava acontecendo ao meu redor, e era intimamente associado a meus pais. O quarto que eu dividia com meus irmãos nunca ficava a mais do que uma porta de onde meu pai e minha mãe dormiam. Por causa do grande amor e preocupação que a mãe tinha pelos seus filhos, ela nunca quis que estivéssemos longe dela, para que ela pudesse estar disponível para cuidar de nós em caso de necessidade. Portanto, tenho certeza de que, se alguma vez houve palavras de raiva entre meus pais, eu deveria saber disso. E posso afirmar com sinceridade que nada disso jamais ocorreu. Meu pai era um homem bondoso e, enfaticamente, um homem que amava o lar, cuja esposa e filhos lhe eram muito queridos e que, por sua vez, era amado e respeitado por eles." Em janeiro de 1844, mais ou menos na mesma época, Brigham afirma que Joseph convocou Emma para um conselho secreto e a condenou como, nas palavras de Brigham, literalmente a mulher mais iníqua desta terra. A história da igreja registra, em contraste, que Joseph tinha sentimentos diferentes em relação a Emma. Citação: "Jantei na sala norte e comentei com o irmão W. W. Phelps que esposa gentil e providente eu tinha, que quando eu queria um pouco de pão e leite, ela enchia a mesa com tantas coisas boas que destruiria meu apetite." Outra citação de Joseph Smith III. "Foi relatado por aqueles que fingiam ser amigos de meu pai, que minha mãe era briguenta e antagônica a meu pai, e frequentemente causava problemas para ele. Tenho isto a dizer agora, recordando a minha memória do período em que o meu pai teve permissão para ficar com sua família, que nunca ouvi qualquer briga ou linguagem áspera entre eles, em nenhuma circunstância, e que mesmo desentendimentos entre eles não eram conduzidos de maneira barulhenta ou raivosa. A linguagem da mãe era calma e temperada, assim como o do pai." Em 1879, Emma explicou: "Certa vez, meu marido veio até mim e perguntou se eu tinha ouvido certos rumores sobre casamentos espirituais, ou algo do tipo, e me garantiu que se eu tivesse, eles não tinham base, que não existia tal doutrina.
e nunca deveria existir, com seu conhecimento ou consentimento. Eu sei que ele não tinha outra esposa ou esposas além de mim, em qualquer sentido, seja espiritual ou não. Na página 490 do primeiro volume de Santos, diz: como nem Joseph nem Emma escreveram como se sentiam em relação ao casamento plural, muitas perguntas ficaram sem resposta. Não está claro se os autores de Santos ignoravam a verdadeira posição de Emma sobre o casamento plural, o que considero improvável, ou se simplesmente a ignoraram, porque contradiz a narrativa histórica que tentavam reforçar. Independentemente do motivo, penso que está claro, e ficará mais claro à medida que considerarmos mais exemplos nesta apresentação, que Santos deveria ser considerado mais apropriadamente ficção histórica bem intencionada do que história legítima. Com base nas citações que analisamos até agora, como padrão de verdade, fica aquém. Até esse ponto, o profeta Joseph realmente nunca registrou como se sentia em relação ao casamento plural, porque Joseph F. Smith afirmou que sim. Em 1905, Joseph F. Smith, então presidente da igreja, publicou uma série de cartas que escreveu a Richard C. Evans, da Igreja Reorganizada, intitulada Expiação pelo Sangue e a Origem do Casamento Plural, nas quais afirmava que o profeta Joseph registrou seus sentimentos sobre o casamento plural. O Evans afirmou que tudo o que o profeta Joseph publicou durante sua vida sempre condenou, sem exceção, a poligamia. Em resposta, Joseph F. Smith escreveu, começando na caixa azul no canto inferior esquerdo: você afirma, com confiança, que não há uma única palavra em um único sermão, palestra, declaração, jornal ou publicação da igreja impressa durante a vida de Joseph Smith, em que ele tinha endossado, por palavra, a doutrina da pluralidade de esposas. Nem uma única declaração. Se tal declaração foi impressa durante sua vida ou não estou preparado para dizer, mas sei que tais provas foram registradas durante a sua vida, pois já as vi. Copiei o seguinte do registro manuscrito do profeta de 5 de outubro de 1843, e sei que é genuíno. Como a impressão fica muito pequena na original, incluí o mesmo texto da História da Igreja do site da BYU na seção no meio da tela, para que você possa acompanhar mais facilmente. Dei instruções para julgar aquelas pessoas que estavam pregando, ensinando ou praticando a doutrina da pluralidade de esposas, pois, de acordo com a lei, eu possuo as chaves deste poder nos últimos dias, pois só há uma na terra de cada vez a quem este poder e suas chaves são conferidos. E tenho dito constantemente que nenhum homem terá senão uma esposa por vez, a menos que o Senhor ordene o contrário. Conforme explicou o presidente Joseph F. Smith, a citação pode ser encontrada no manuscrito da História da Igreja, mostrado aqui no projeto Joseph Smith Papers. Mas o problema é que esta não é a fonte original. A fonte do que vemos aqui é uma versão preliminar, que mostra como foram feitas mudanças que, na verdade, reverteram a intenção original de Joseph.
Esta versão preliminar fornece uma chave para entender quais mudanças foram feitas no diário do profeta após sua morte. Como indicam os editores do projeto Joseph Smith Papers, uma versão preliminar foi iniciada logo depois que Joseph Smith foi morto. Este rascunho mostra diversas mudanças de interesse. Parte do texto original está riscado. Outro texto foi acrescentado por alguém com caligrafia diferente. E, na margem inferior esquerda, notamos as palavras "a ser revisado", que posteriormente foram riscadas. Então, como essas mudanças editoriais impactam o significado? Vamos ler. Noite em casa, e andei para cima e para baixo na rua com meu escriba. Deu instruções para julgar aquelas pessoas que pregavam, ensinavam ou praticavam a doutrina da pluralidade de esposas. Se pularmos para baixo para encontrar a próxima parte da entrada original com a mesma caligrafia, veremos que está escrito "nesta lei". E depois, Joseph proíbe isso e sua prática. Nenhum homem terá senão uma esposa. O texto inserido não apenas muda da terceira para a primeira pessoa, mas também insere uma linguagem quase idêntica à Doutrina e Convênios 132, versículo 7, que só foi publicada 8 anos após a morte de Joseph, o que muda completamente o significado da entrada original. Consideraremos a seção 132 mais tarde nesta apresentação. Então, por enquanto, vamos nos concentrar nesta versão revisada ou editada, que diz: dê instruções para julgar aquelas pessoas que estavam pregando, ensinando ou praticando a doutrina da pluralidade de esposas. Agora começa o texto adicionado, que diz: pois de acordo com a lei, eu possuo as chaves deste poder nos últimos dias, porque nunca há senão um na terra a quem este poder e as chaves são conferidos. E eu tenho dito constantemente. Agora, observe que a parte riscada foi removida, que diz: Joseph proíbe isso e sua prática. E então pula até: nenhum homem terá senão uma esposa. E observe aqui a inserção novamente do texto adicional. De cada vez, a menos que o Senhor ordene o contrário. Lembre-se de que todas essas mudanças foram feitas após a morte de Joseph. Mas espere um pouco. Como podemos saber qual era o texto original e quais foram as alterações? Sabemos disso porque o diário original está disponível no projeto Joseph Smith Papers e podemos ver o que está escrito no original. E dei instruções para julgar aqueles que estavam pregando, ensinando ou, parece ser a palavra praticando, riscada, a doutrina da pluralidade de esposas. Sobre esta lei, Joseph proíbe isso e a sua prática. Nenhum homem terá senão uma esposa. Esta é a única versão que Joseph teria sido capaz de inspecionar quanto à precisão antes da sua morte. Agora você pode ver por que se torna tão importante confiar nas declarações públicas de Joseph, e melhor ainda, em suas palavras publicadas, já que são as mais protegidas de revisões subsequentes. O conteúdo do diário original se alinha exatamente com outras declarações públicas de Joseph. O que chegou à versão final e foi publicado como a História da Igreja
Alinha-se exatamente com o que Brigham Young ensinou após a morte de Joseph. A intenção de Joseph, em 5 de outubro de 1843, era julgar ou acusar formalmente num tribunal da igreja as pessoas culpadas de defender ou praticar a poligamia. Como isso se alinha com outra documentação histórica disponível publicamente. Felizmente, 4 meses após esta entrada no diário condenado à doutrina da pluralidade de esposas, Joseph e Hiram divulgaram publicamente suas opiniões sobre o assunto em um artigo publicado no Times and Seasons. Como fomos recentemente informados com credibilidade que um elder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamado Hiram Brown, tem pregado a poligamia e outras doutrinas falsas e corruptas no condado de Lapeer, estado de Michigan. Isto é para notificá-lo e a igreja em geral que ele foi cortado da igreja por sua iniquidade. E ele é ainda notificado para comparecer à conferência especial no próximo dia 6 de abril para responder a essas acusações. Joseph Smith e Hiram Smith, presidentes da referida igreja. Isso foi publicado no Times and Seasons de 1º de fevereiro de 1844, na página 423. Observe que Joseph e Hiram eram os co-presidentes da igreja. Ambos os presidentes morreram em junho de 1844, cerca de 5 meses após a publicação deste artigo. 6 semanas depois, em março de 1844, foi publicada uma carta no Times and Seasons que Hiram escreveu aos membros da igreja no condado de Hancock, Illinois. O início da carta começa na caixa azul e termina na parte inferior da próxima coluna à direita, onde vemos que foi escrita por Hiram, e diz: aos irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que vivem em China Creek, em condado de Hancock, saudação. Considerando que o irmão Richard Hewitt me visitou hoje para saber meus pontos de vista a respeito de algumas doutrinas que são pregadas em seu lugar, e me afirma que alguns de seus elders dizem que um homem, tendo um certo sacerdócio, pode ter tantas esposas como lhe agrada, e a doutrina é ensinada ali. Eu vos digo que esse homem ensina doutrina falsa, pois tal doutrina não é ensinada aqui, nem existe tal coisa praticada aqui. E qualquer homem que esteja ensinando privada ou publicamente qualquer doutrina desse tipo é culpado e arrisca ser levado perante o Sumo Conselho e perder também sua licença de filiação. Portanto, é melhor que ele tome cuidado com o que está fazendo. A inclusão de Hiram de qualquer coisa desse tipo, ou qualquer doutrina desse tipo, deixa claro que não havia exclusões, mesmo que era chamado de esposa espiritual, poligamia ou casamento plural. Estava tudo errado e não foi praticado ou sancionado por Joseph ou Hiram. A data desta carta, datada de 15 de março de 1844, é muito importante, pois Joseph e Hiram foram mortos apenas 3 meses depois, em junho de 1844. Curiosamente, uma doutrina muito semelhante, de que um homem, tendo um certo sacerdócio, pode ter quantas esposas que quiser, reapareceria vários anos depois, mas não em Illinois. Ela se manifestou novamente num discurso da Conferência Geral proferido por Brigham Young em Utah,
17 anos depois da morte de Joseph e Hiram. Num discurso da Conferência Geral de 1861, Brigham afirmou que a segunda maneira pela qual uma esposa pode ser separada do seu marido enquanto ele continua a ser fiel ao seu Deus e ao seu sacerdócio, não revelei, exceto a algumas pessoas nesta igreja, e alguns o receberam de Joseph, o profeta, e também de mim. Se uma mulher encontrar um homem portador das chaves do sacerdócio, com maior poder e autoridade do que seu marido, e ele estiver disposto a aceitá-la, ele poderá fazê-lo. Caso contrário, ela terá que permanecer onde está. Brigham continuou a explicar que, se uma mulher desejar proteção nas mãos de um homem que possua mais poder no sacerdócio e chaves mais elevadas, se ele estiver disposto a resgatá-la e tiver obtido o consentimento do marido para torná-la sua esposa, ele poderá fazer isso sem uma declaração de divórcio. Sendo aquele que possuía um maior número de chaves do sacerdócio, Brigham não só reconheceu a implicação de que tal política o favoreceria mais na atração de novas esposas plurais, como também se gabou disso. Em um discurso em Salt Lake, em 1857, dando as boas-vindas a Thomas Marsh, que voltou à igreja, Brigham disse: "Ao conversar com o irmão Marsh, descobri que ele é quase o mesmo. Ele me disse que é um homem velho. Você acha que eu sou um homem velho? Eu poderia provar a esta congregação que sou jovem, pois eu poderia encontrar mais moças que me escolheriam como marido do que qualquer um dos rapazes." Quando o irmão Thomas pensou em voltar para a igreja, a pluralidade de esposas o preocupou bastante. Olhe para ele. Você acha que é necessário? Eu não, pois duvido que ele conseguisse uma esposa. Por que isso deveria ter incomodado um velho enfermo como ele? Não cabe a mim dizer. Da perspectiva de Brigham, o único problema que um homem deveria ter com o casamento plural viria da sua incapacidade de atrair esposas adicionais, e não de quaisquer preocupações morais. Então, voltemos ao diário de Joseph, que foi revisado após sua morte, para inverter o significado do que ele realmente disse. Houve muito esforço no processo de falsificação de seu diário. Além do original, foram produzidas outras 2 cópias. A segunda para facilitar a adição e exclusão de palavras e frases-chave, e a terceira para criar um manuscrito organizado que foi transformado na versão impressa da História da Igreja, publicada sob a direção da primeira presidência em 1902. Lembre-se, para contrariar a afirmação de que Joseph sempre condenou a poligamia, esta foi aparentemente a melhor, se não a única citação que o presidente Joseph F. Smith poderia apresentar em resposta. E graças ao profeta Joseph Smith Papers, entendemos que a citação que ele usou foi fabricada. Houve alguma outra pista ou indicação de que este tipo de história revisionista hipócrita estava acontecendo? Sim. Um historiador sude, Richard Van Wagner, citou uma afirmação de um historiador assistente da igreja, Charles Vandal, que esteve envolvido nas revisões na década de 1850. Ele explicou: a história oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
foi publicada em forma de livro sob a direção da primeira presidência em 1902. A garantia introdutória de que nenhuma declaração histórica ou doutrinária foi alterada é comprovadamente errada. Aqui você pode ver a frase "nenhuma declaração histórica ou doutrinária foi alterada", destacada em azul na História da Igreja, disponível no site do BYU. Continuando com a citação. Ofuscados pela censura editorial, centenas de exclusões, acréscimos e alterações, esses 7 volumes nem sempre são confiáveis. A fábrica de propaganda do século XIX era tão hábil que poucos fora do círculo íntimo de Brigham Young estavam cientes das alterações nos bastidores tão perfeitamente integradas na história da Igreja. Charles Wesley Vandel, historiador assistente da Igreja, ficou horrorizado com essas emendas, comentando sobre as muitas mudanças feitas na obra histórica à medida que ela era serializada no Deseret News. Vandel anotou em seu diário: "Percebi as interpolações, ou seja, alterações que foram inseridas, porque tendo sido empregado no escritório do historiador em Nauvoo, pelo Dr. Richards, e empregado também em 1845, ao compilar esta mesma autobiografia, sei que após a morte de Joseph, seu livro de memórias foi adulterado para se adequar à nova ordem das coisas. E isso também por ordem direta de Brigham Young ao Dr. Richards, e sistematicamente por Richards. O Quórum dos 12, sob a liderança de Brigham Young, começou a alterar o registro histórico logo após a morte de Smith. Ao contrário do que afirma a introdução, Smith não foi o autor da história da Igreja. Na época de sua morte, em 1844, a narrativa havia sido escrita até 5 de agosto de 1838. A história da Igreja indica que Brigham e vários outros apóstolos começaram a revisar a história da Igreja em abril de 1845, aproximadamente 10 meses depois da morte de Joseph Hyrum. Terça-feira, 1º de abril de 1845, comecei a revisar a história de Joseph Smith no escritório do irmão Richards. Wilder Heber C. Kimball e George A. Smith estavam comigo. O presidente Joseph Smith corrigiu 42 páginas antes de seu massacre. Foi uma grande satisfação ouvir o irmão Richards ler a história da infância da Igreja. Encerrado às 23 horas, após a leitura de 140 páginas do livro A. Quarta-feira, 2 de abril, reunião no escritório do Elder Richards com os elders Kimball e Smith, revisando a história da Igreja. Estes não são exemplos isolados. Durante o mês de maio de 1845, por exemplo, encontrei 4 referências adicionais a Brigham Young revisando a história da Igreja. Foram feitas revisões para desacreditar aqueles que se opunham ao casamento plural. O site da Igreja, veja o quadro no canto superior direito, indica que Sidney Rigdon foi excomungado por se recusar a aceitar a liderança dos 12. Isto é correto, mas omite a condenação de Sidney aos 12 por praticarem poligamia secretamente, enquanto mentiam sobre isso durante a vida de Joseph. Sidney foi excomungado em setembro de 1844
E em outubro de 1844, ele escreveu: é um fato bem conhecido que os 12 e seus adeptos têm se esforçado para levar a cabo esse negócio de esposa espiritual em segredo, que nem preciso mencioná-lo aqui, e têm ido aos extremos mais vergonhosos e desesperados para mantê-lo longe do público. Quantas vezes estes homens e seus cúmplices se levantaram diante da congregação e chamaram Deus e todos os santos anjos para testemunharem que não havia tal doutrina ensinada na igreja? E agora veio à luz, por testemunho que não pode ser contestado, que na época em que eles desafiaram o céu e insultaram o mundo, eles estavam vivendo na prática dessas enormidades. E naquela época, havia multidões de seus seguidores na congregação que sabiam disso. Em 1836, Joseph ensinou que os 12 estão sujeitos à primeira presidência, quando disse: os 12 não estão sujeitos a ninguém além da primeira presidência, ou seja, eu, Sidney Higdon e Frederick J. Williams. Brigham mudou isso para apoiar sua afirmação de que os 12 deveriam liderar a igreja após a morte de Joseph. Em vez de Sidney Higdon, que estava na primeira presidência quando Joseph morreu, acrescentando as seguintes palavras ao final da citação: que agora são meus conselheiros, e onde eu não estou, não há primeira presidência sobre os 12. Outro exemplo de mudanças feitas para desacreditar Sidney Higdon após a morte de Joseph inclui as atas da Conferência de Outubro de 1843 sobre o conflito entre Joseph e Sidney, que diz o seguinte: o presidente Joseph Smith levantou-se e explicou satisfatoriamente à congregação a suposta correspondência traiçoeira com o ex-governador Carlin, o que removeu totalmente as suspeitas do elder Sidney Higdon e de todas as outras pessoas. Ele expressou total desejo de que o elder Sidney Higdon mantivesse sua posição, desde que magnificasse seu cargo e andasse e se comportasse com toda a honestidade, retidão e integridade. Mas indicou sua falta de confiança em sua integridade e firmeza, a julgar pelas conversas anteriores. Todo o texto em vermelho no primeiro parágrafo foi posteriormente removido por Brigham, e o texto em vermelho no parágrafo inferior foi adicionado. O presidente Joseph Smith levantou e disse: eu o tirei dos meus ombros e vocês o colocaram novamente sobre mim. Vocês podem carregá-lo, mas eu não. Para continuar para a segunda parte desta apresentação, clique no link na descrição do vídeo.